Opa, tudo bem? Eu sou Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Um dos princípios do conservadorismo é o ceticismo. E isso não tem nada a ver com questões religiosas, mas significa que nós, conservadores, somos desprovidos de uma visão de como o mundo deveria ser. Vemos a realidade tal como ela é, e isso basta. Não cremos que a construção de um mundo ideal seja uma premissa humana, pois para nós o homem é falho e naturalmente corruptível. Já os progressistas e revolucionários, influenciados pelo pensamento iluminista, acreditam na incorruptibilidade intrínseca do homem. Para eles, todos nós nascemos bons e imaculados, mas o meio é que pode nos corromper. Sabe aquela velha historinha do bandido que é apenas uma pobre vítima da sociedade? Pois então. Só que esse conceito, em teoria, torna possível que esse homem naturalmente bom possa construir um sistema de governo perfeito, onde um Estado maior e mais atuante possa regular a economia, defender as minorias, manipular as massas e estabelecer uma sociedade plenamente justa e igualitária. Já o ceticismo conservador, que nos coloca com os dois pés firmes no chão da realidade, não nos permite crer que o ser humano seja capaz de conceber e realizar justiça em plenitude. E por isso vamos sempre lutar contra qualquer governo que acumule muitas funções e que centralize demais o poder, justamente no temor de que este governo, formado por homens falhos, acabe abusando do seu poder, se tornando corrupto e tirano. E isso impede que o verdadeiro conservador idolatre seres humanos, o que nos impede de ter políticos de estimação, o que nos impede de defender criminosos em nome de uma ideologia, até porque não possuímos uma. Quando em 2018 apertei o número 17 por 2 vezes na urna, não escolhi uma pessoa pelo que ela é em si mesma, mas no que ela representa. Não escolhi um nome, escolhi um plano de governo, escolhi um conjunto de propostas, escolhi preceitos conservadores, escolhi a liberdade, a meritocracia, o livre mercado, a diminuição do Estado, escolhi a direita. E como direitista, creio que políticos precisam de eleitores e não de fãs. Então coloque uma coisa na cabeça. Se o Flávio Bolsonaro estiver envolvido direta ou indiretamente em um esquema criminoso de rachadinhas, que ele seja punido com todo o rigor da lei. Por mais que a tal movimentação de 1,3 milhão do seu ex-assessor seja pífia comparada com a movimentação de 49 milhões do André Siciliano, do PT, ou a de 30 milhões do Paulo Ramos, do PDT, do Ciro Gomes. Não importa. Não existe corrupçãozinha ou corrupçãozona, existe apenas corrupção que, se comprovada, deve ser punida dentro dos critérios da lei, preservando o princípio constitucional da presunção de inocência e garantindo o direito à ampla defesa. E o mesmo serve para todos os Bolsonaros, seja o Eduardo, o Carlos, a Michele e o Jair. No entanto, também não posso aceitar a arbitrariedade da justiça que prendeu o Queiroz, mas não prendeu mais ninguém da lista. Que não prendeu a Barbieri, assessora do André Siciliano, que movimentou 10 vezes mais que o Queiroz. Pois justiça parcial também é uma forma de corrupção que deve ser repudiada com veemência. Não posso aceitar uma prisão completamente espetaculosa de alguém que não estava foragido e que não oferece risco algum à sociedade, como se fosse aí a prisão do Bin Laden. Pois nesse caso não se trata de fazer justiça, mas sim de instrumentalizar a justiça para se atingir objetivos políticos. Dito isto, vamos então avaliar de forma fria, racional e totalmente imparcial a acusação que pesa sobre o Flávio Bolsonaro. Bom, logo de cara já podemos dizer que foi completamente desmantelada a narrativa da extrema imprensa e do Sérgio Moro, que dizia que o Bolsonaro queria fazer trocas na Polícia Federal visando a blindagem do seu filho. A prisão do Queiroz foi feita pela Polícia Civil e solicitada pelo Ministério Público do Rio. O que a Polícia Federal investigava era uma acusação contra o Flávio de lavagem de dinheiro. Acusação essa que depois foi descartada pela própria PF
quando esta ainda estava sob o comando do Valeixo e quando Sérgio Moro ainda era ministro. Portanto, nunca houve a tal da interferência política na Polícia Federal. Mas é inegável que com a saída do Sérgio Moro e com a troca do diretor-geral da PF, foi desencadeada várias operações de combate à corrupção, como há muito tempo a gente não via. Mas enfim, para dizer se o Flávio Bolsonaro é culpado ou não, antes de qualquer coisa precisamos fazer uma pergunta. Como sabemos, ele está sendo acusado de rachadinha. Mas rachadinha é crime? A verdade é que não existe no nosso Código Penal o crime de rachadinha. Dessa forma, alguns juristas afirmam que a apropriação dos salários dos assessores configura o delito de peculato. Outros dizem que o ato se enquadra em corrupção passiva ou concussão. Porém, há quem avalie que não seja um crime, mas sim um ato de improbidade administrativa. E ainda existem profissionais do direito que creem que não seja nem uma coisa nem outra, que a prática, apesar de ser imoral, não é passível de punições, uma vez que se trata de negociações entre particulares. Bom, mesmo que não exista um consenso, o repasse de parte do salário de um funcionário de gabinete para o seu contratante, que no caso é um agente público, é uma prática abjeta. Porém, historicamente praticada por 9 de cada 10 políticos brasileiros. E para tentar acabar com isso, é necessário diminuir consideravelmente o valor que um vereador, que um deputado ou que um senador tem para a contratação dos seus funcionários. Se os gabinetes forem obrigatoriamente mais enxutos, se diminui automaticamente a farra das rachadinhas. É por isso que a diminuição da máquina pública, de maneira geral, deve ser uma pauta primordial. Mas veja bem, ao constatar que rachadinha é uma prática comum, eu não estou legitimando essa prática, muito menos considerando a prática moralmente aceitável. No entanto, se um funcionário de gabinete quiser repassar de livre e espontânea vontade parte de seus ganhos a alguém, mesmo que seja alguém que o contratou, em tese, isso não se constitui um ilícito criminal. Para que a rachadinha seja de fato um crime, é necessário provar que os funcionários do gabinete, seja de um vereador, deputado ou senador, tenham repassado parte de seus salários de forma obrigatória, condicionada ou apenas solicitada pelo agente público em questão. É somente nessas condições que a prática de rachadinha pode ser enquadrada no nosso Código Penal como crime de peculato, concussão ou corrupção passiva. Assim como também, dependendo aí do entendimento do juiz, pode ser enquadrada apenas na lei de improbidade administrativa, onde não é previsto prisão, só o ressarcimento do valor, multa e perda de direitos políticos. Entendido até aqui? Bom, eu ainda não me arrisco a dizer se o Flávio é culpado ou não. O que sei é que essa história aí do Queiroz ser encontrado na propriedade do advogado da família deixou a coisa mais complicada para o lado dele. O que sei é que se ele de fato for culpado, deveria assumir logo, falar que errou, que acabou se deixando levar por uma prática que todos faziam e, como homem, arcar com todas as consequências. Essa atitude com certeza só fortaleceria o governo do seu pai. Só que por outro lado, como sabemos, ele está sendo investigado há mais de 2 anos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e durante todo esse tempo, mesmo com a violação de seu sigilo bancário, que foi ilegalmente vazado para a extrema imprensa, não encontraram nenhuma prova substancial que sustentasse a denúncia. E olha que já chegaram a cumprir em um só dia 24 mandados de busca contra ele e seus ex-assessores. É por isso que não nos cabe ficar especulando nada. Quem vai determinar se ele é culpado ou inocente é a justiça. Mas para isso, ele precisa primeiro ser formalmente denunciado. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, isso não aconteceu. Agora, só para você ter uma ideia, a rachadinha é algo tão comum e banalizado no Brasil que no Estatuto do PT existe um artigo, pelo menos existia, não sei se ainda existe,
mas é um artigo referente à obrigatoriedade da contribuição para o partido de uma porcentagem dos salários de todos os filiados que ocupem cargo comissionado ou eletivo. Não quero aqui me valer do PT para justificar uma possível ilicitude do Flávio. Porém, você não concorda que é um tanto quanto estranho investir em uma mega operação, gastando inclusive um valor superior ao do suposto desvio, para tentar deflagrar um único caso de uma lista que possui desvios exponencialmente maiores, mas que nem estão sendo investigados? Ou seja, a minha indignação não é pela prisão do Queiroz, mas pela prisão só do Queiroz. A minha indignação é que o filho do presidente está sendo investigado há mais de 2 anos por uma acusação de rachadinha, mas um partido que tem a rachadinha devidamente explícita em seu estatuto nunca foi punido por tal prática. O que fica nítido é que não se trata de uma operação que visa combater a corrupção no país, mas se trata de uma operação estritamente política que visa atingir um presidente que teve sua vida revirada e esmiuçada e que mesmo assim pode ser chamado de tudo, menos de corrupto. E nem precisa se limitar exclusivamente ao caso Queiroz para se chegar nessa conclusão. Basta analisar tudo o que está acontecendo nesta república desde que o Bolsonaro foi eleito. O STF mandou prender os apoiadores do governo que soltaram fogos de artifícios como forma de protesto. Mas por causa da pandemia, mandou tirar da cadeia ladrões, assassinos e estupradores. O STF mandou fazer busca e apreensão em residências e escritórios de advogados que apoiam o governo, sem respeitar suas prerrogativas. Porém, blindou os advogados do Adélio. Boa parte dos ministros do STF se mostraram favoráveis ao juiz de garantias, que coloca 2 juízes dentro de um mesmo processo, para assim garantir maior imparcialidade na hora de julgar um réu. Só que quando são bolsonaristas acusados de fake news, sendo que nem existe fake news no nosso Código Penal, um único juiz pode ser a vítima, o investigador e o julgador. O STF colocou cidadãos comuns em um inquérito sigiloso apenas porque criticaram e fizeram memes contra a corte nas redes sociais. Mas um criminoso que liderou o maior esquema de corrupção já visto em um país democrático pode tranquilamente fazer uma live celebrando a pandemia ou cogitando a morte do presidente. E o mesmo STF que decidiu que não pode haver prisão em segunda instância negou o habeas corpus para uma bolsonarista de 1,5 metro de altura que foi presa por dizer que iria trocar socos com um dos togados. De verdade mesmo, você tem todo o direito de achar que o Flávio é corrupto. Você tem todo o direito de não gostar do Bolsonaro ou dos conservadores em geral. Mas se você não se indigna com tudo isso que está acontecendo neste país, pelo simples fato de estar atingindo o presidente que você não gosta, ou você é muito tapado, ou é um canalha que coloca suas ambições ideológicas acima de qualquer senso mínimo de justiça e de liberdade. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo. E puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!